Estamos de volta agora para falar sobre avaliação de empresas com o professor e mestre Ézio Xavier, que é consultor, professor. Tudo bem, professor? Tudo bem. Deixa eu só falar mais pertinho. Tá bem. Isso. Professor, a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar aqui no estúdio, e a gente estava falando da importância do planejamento financeiro, que tem muita empresa indo para o buraco por falta de planejamento. Isso realmente é fato. Bom, primeiramente, boa tarde. É um prazer estar aqui em Maringá. Na realidade, vim participar de um curso de MBA, a convite do meu amigo, professor Alcibiades, que é, evidentemente, também um dos coordenadores em pós-graduação da Unicesumar. E é prazeroso, por demais, estar aqui compartilhando um pouco, exatamente, da expertise acumulada. E vamos comentar alguma coisa sobre empresas, né? E avaliação de empresas e aquilo que é muito e extremamente importante, que se chama planejamento financeiro. O que, infelizmente, uma boa parte das empresas não o tem. E quando nós falamos em planejamento, tem um todo, né? E falar sobre avaliação de empresa não é muito simples, não é muito fácil, é um tanto complicado, porque existe uma gama de fatores ou variáveis que fazem parte desse contexto todo, voltado para um planejamento especificamente financeiro. Quando se faz a avaliação de uma empresa, assim, a parte financeira está em que nível, se a gente for considerar? Há um grave problema entre as empresas, ou pelo menos naqueles que administram, né? Que é exatamente no que se refere ao seu cash flow, ou seu fluxo de caixa, né? Só para você ter uma ideia, há empresas que têm tido uma dificuldade muito grande em efetivamente apresentar a conciliação entre prazo médio de recebimento, ou seja, de recebíveis, e o prazo médio de pagamento. Veja um detalhe interessante: quanto maior é o prazo médio de recebimento e menor o prazo médio de pagamento, significa que ela terá uma dificuldade muito grande no seu fluxo de caixa. Quando é o inverso, ou seja, ela tem um prazo médio de recebimento menor e um prazo médio de pagamento maior, significa que seu fluxo de caixa com certeza é positivo, sem dúvida nenhuma. E há uma preocupação muito grande, porque dependendo do porte da empresa, um percentual, por exemplo, de inadimplência em torno de 2% poderá levá-la a uma situação extremamente preocupante. E há empresas que não têm realmente essa preocupação. Então, tem que ter o sistema implantado de maneira tal que ela possa ter o ordenamento das entradas, perfeito? E, evidentemente, ordenamento das suas saídas. Em não tendo esse controle, é complicado. E um grave problema hoje das empresas é exatamente a ausência de sistemas confiáveis, consistentes e que tenham respostas de pronto. Hoje, o nível de inadimplência é muito grande. Então, há aqui que nós chamamos de processo de desencadeamento. Não paguei porque deixei de receber. É complicado. Então, a empresa tem que ter um sistema que permita ela saber, qual é o limite do meu cliente? Eu tenho a empresa. Então, eu tenho que ter ou dotar o cliente de um limite. Exceder aquele limite tem que passar por um outro nível de autorização. E a recíproca verdadeira também. No que se refere à busca de recursos financeiros destinados à alavancagem da empresa, também tem que ter uma preocupação muito grande, muito forte. Por quê? Uma tomada de recursos que não tenha consistência, aderência e que não venha gerar realmente uma posição de geração de caixa, não é redundante gerar geração de caixa. Mas é fundamental que o empresário saiba que há uma geração de caixa factível, compatível com o seu negócio. Existe, às vezes, uma preocupação, principalmente nos dias de hoje, que muita gente quer muito empreender, né? Quero abrir uma empresa, quero ter uma empresa. Mas, muitas vezes, a pessoa acaba, assim, pensando na grande ideia que ela teve, até numa certa pesquisa de mercado, certo, mas ela não tem habilidades para depois gerenciar essa empresa, né? Realmente, isso é uma pergunta pertinente. Há muitas pessoas, não, mas eu quero ser empreendedor. Todos querem ser empreendedores. Porém, você, quando entra, você não será pura e simplesmente um sócio ou um cotista. Você estará indo para um negócio. E negócio ele visa basicamente dentro de um sistema neocapitalista ou capitalista, propriamente dito, significa que visa basicamente lucro. Só que não se pode perder de vista que uma empresa ela tem toda uma estrutura, independentemente do seu porte, ela tem a parte da administração, ela tem a parte de finanças, dependendo do segmento, tem a parte da produção, ok? Tem a parte de marketing, tem a parte operacional. Existe como se nós pudéssemos comparar uma empresa a um corpo humano. Um corpo humano é dotado de N componentes. N componentes. Você pode se imaginar. Um corpo humano, uma empresa tem que ser assim. Ela tem que ser trabalhada de maneira tal que cada parte ou cada componente tenha, na realidade, convergência. Tudo isso é fruto de uma boa administração, de uma gestão de alto nível, de bom nível,
alguns dizem gestão top ou gestão compartilhada, perfeito? Porque o fato é o seguinte, hoje, ainda, infelizmente, existem empresas no Brasil que partem de uma premissa tão simplista que é manda quem pode e obedece quem tem juízo. Esse é o tipo de empresa fadada ao insucesso. É questão de tempo. Eu gosto muito da aplicação de uma ferramenta chamada SWOT. Ela permite você identificar o que são forças, oportunidades, fraquezas e ameaças das empresas. Então, hoje, na realidade, quando nós fazemos essa interação, ou essa correlação entre os referenciais indicativos ou indicadores numa análise SWOT, você poderá obter um resultado. A minha empresa está dentro de uma dimensão de sobrevivência, ou de crescimento, ou de expectativa de falência, ou de desfazimento, ou, evidentemente, está dentro de um contexto de desenvolvimento. São ferramentas tão simples que uma boa parte dos empresários não sabe. Quando você fala, por exemplo, me permita, quando você fala em BSC, o Balanced Scorecard, há empresários de nome, inclusive, que não conhecem esse tipo de ferramenta. E nós entendemos que são exatamente ferramentas importantes para que possa ele ter isso em mãos, com profissionais qualificados que possam trabalhar esses conteúdos e levar a quem de direito para uma análise mais acurada, né? De maneira tal que ele possa rever conceitos também, que há sempre um problema. Conceito, tudo é conceito. O que é um conceito? O que é um princípio? Tudo isso é importante dentro das empresas. Porém, infelizmente, alguns acabam relegando a um plano secundário. Se o empresário, por exemplo, não tem uma qualificação ou se não é apto para a área de gestão, é muito importante, às vezes, ele contratar pessoas que venham de fora com outro olhar para poder, de repente, fazer uma análise e mostrar onde é que estão esses pontos fracos e os pontos fortes, né? Porque isso vai ajudá-lo também depois. Não, isso realmente é correto. Parte de uma premissa interessante quando esse, não é pseudo, mas esse pretendente ao empreendedorismo, ele queira montar o seu negócio. É importante que ele detenha as informações. Existe uma série de informações que são importantes. Por exemplo, a informação é indiscutivelmente o principal insumo de todos os seres, seja viventes, claro, né? Sejam o que nós chamamos de os seres humanos, chamados de racionais, e que às vezes são irracionais, infelizmente, e temos também aqueles que são chamados por nós de seres irracionais, que são exatamente os outros animais. Na realidade, todos eles têm informação. Se você ver uma borboleta, ela tem informação. Sim. Se você ver um pássaro, ele tem informação. Se você ver qualquer tipo de animal, ele detém informação. Eu acho lindo quando eu vejo um pássaro voando, ele detém informação. Quando você vê uma águia, por exemplo, ela detém informação. E o grave nisso tudo é que o ser humano, às vezes, ele não parte desse referencial. Eu necessito, ou nós necessitamos de informações. E não tendo a condição pertinente, o embasamento, a fundamentação para iniciar o seu negócio, é relevante que ele, então, obtenha, através do seu networking, não é? Perfeito? Informações que possam permitir a ele a elaboração de um pré-projeto, ou de um business, ou de um plano, como que um plano de negócio, para saber qual será o eixo orientador do seu negócio. E é importante ter humildade, inclusive, para identificar que não sabe fazer, né? Para poder contratar quem saiba. Esta colocação é de extrema relevância. A humildade. A prepotência pode levá-lo a uma situação extremamente desastrosa, frustrações, arrependimentos, mágoas, tristezas, melancolia, não é? Deprê, como se diz, né? Depressão. Então, é fundamental que se tenha humildade para. Quando você vê empresários bem-sucedidos, aliás, com todo respeito, não estou aqui para fazer média, né, com o professor Wilson, que já o conhecemos há muitos anos, não tem idade para esse tipo de comportamento, mas é só ver. Aliás, ontem, né, tomei conhecimento de um conteúdo de um livro, né, que fala sobre exatamente o início, o meio e ainda o fim, porque ele está vivo, e a ascensão do professor Wilson, da sua família, a inserção dos filhos, a preparação dos filhos para esse contexto. É extremamente importante. É só, mas veja bem o professor Wilson, me permita aqui o referencial, e depois ele pode ouvir e dizer, o Ezio tem ou não tem razão. Na realidade, é fácil ver como ele está bem. Olha que o Senhor Deus continua abençoando a ele, a família, a todos. Porém, tem que se ver o passado. O pretérito, né? Quer dizer, o passado gerou nele o que é uma luta, uma batalha, o que eu chamo de rastros, né? Um rastro do empreendedor. É só ver como ele chegou até aqui. E por que outros não chegaram? Porque faltou persistência, coerência, determinação, contar com os outros,
Eu entendo perfeitamente assim. Nós dependemos de tudo. Se eu estou aqui hoje é porque um dia eu dependi de alguém, que começaram com meus pais. E assim sucessivamente. Então, nós todos, né? As pessoas que estão nesse contexto agora, você que está, nós dependemos de outra. E esta humildade é fundamental também até para a nossa motivação, para a nossa interação e a nossa alegria enquanto ser humano, né? Com certeza. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Viu? Tá bem, o prazer foi meu. Obrigada.